Para quem trabalha com edição de imagens, sabe que remover o fundo de uma imagem pode ser um trabalho bem tedioso, mas graças à tecnologia, esse trabalho está com os dias contados. Hoje em dia a gente tem diversas alternativas que fazem esse trabalho de maneira automática, e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dessas alternativas, tanto gratuitas quanto pagas. A primeira delas é o RunBG, que é um script em Python que permite você remover o fundo de várias imagens diretamente do terminal. Aqui no GitHub do projeto a gente consegue ver quais são os requisitos mínimos, como instalar e quais são os comandos para você utilizar essa ferramenta. Aqui você precisa ter o Python maior que a versão 3.7, mas menor que a versão 3.11. E para você instalar, você utiliza o pip. Se você quiser utilizar esse script via CPU, é só você digitar pip install rembg no terminal e você já vai instalar ele. Se você quiser usar via GPU, também tem como. É o mesmo comando, só que no final você coloca GPU, assim como está aqui no GitHub. Depois ele mostra aqui várias maneiras onde você pode utilizar esse script. Inclusive você consegue utilizar ele com imagens remotas, então é só você pegar o URL dele, você consegue remover o fundo de uma imagem que já está na sua máquina, e uma coisa que é muito legal é que você consegue remover o fundo de todas as imagens em uma pasta. Então, no caso de você ter, sei lá, 50, 100, 150 imagens para remover o fundo, você não precisa fazer esse trabalho uma por uma. É só você colocar todas direto numa pasta e você passar um comando e ele vai fazer tudo para você. Inclusive é o que eu vou mostrar aqui. Esse tutorial aqui eu estou fazendo através do macOS, mas você consegue fazer em qualquer sistema operacional que tenha suporte ao Python e ao pip. Então você consegue fazer isso tanto no Windows quanto em qualquer distribuição Linux, e os comandos são os mesmos. Aqui eu separei 5 imagens para servir como testes em todos os serviços que eu vou mostrar aqui hoje, para a gente poder comparar qual funciona melhor, qual funciona pior. E eu também tentei separar algumas imagens um pouco diferentes para a gente poder testar alguns cenários. Aqui eu separei uma imagem minha que eu utilizo como thumbnail, mas a cor da blusa ela é muito próxima da cor da parede. Então a gente vai ver se os serviços vão conseguir identificar isso e cortar direitinho. Eu também separei essa foto aqui, onde é muito claro que a moça está separada do fundo, que o fundo já está borrado, mas a gente vai ver se ele consegue cortar bem, se ele consegue cortar o cabelo, como que vai ficar. Eu também separei uma foto do Jill, que é muito claro pra gente perceber a diferença entre ele e o fundo, mas tem várias informações, então a gente vai conseguir ver se esses serviços eles vão confundir, tentar cortar algum outro bonequinho, alguma coisa assim. A gente vai ver como vai ficar. Também separei uma foto de um cachorro, que tem vários pelinhos assim pra fora, então pra gente testar como que esses serviços vão lidar com isso. E também separei essa foto dessa moça aqui, que as cores estão muito parecidas, então vamos ver se ele vai conseguir cortar direitinho. Para testar esse script, eu vou usar o comando de pasta, assim a gente consegue remover o fundo dessas 5 imagens de uma vez só. Para isso, é só a gente abrir um terminal, digitar o comando rembg, a gente vai passar o parâmetro P, que significa que a gente quer remover o fundo de todas as imagens que está em uma pasta, e aí a gente tem que passar qual é o caminho da pasta onde estão as imagens, que é essa pasta aqui chamada input. Aqui no Mac eu posso simplesmente arrastar, e ele vai mostrar aqui o caminho da pasta certinho. Aí a gente dá uma barra de espaço e a gente tem que colocar qual é a pasta onde vai mostrar os resultados. Então eu posso simplesmente arrastar essa pasta Output. A gente dá um Enter aqui e espera ele fazer o trabalho dele. Em 20 segundos ele já removeu o fundo de todas essas imagens, e é claro que quanto mais imagens você tiver nessa pasta, mais vai demorar. E agora a gente vai ver como que ficou o resultado. É só a gente entrar aqui na pasta Output e ele já está com as 5 imagens aqui. Abrindo as imagens aqui, a gente consegue ver que na minha foto ele conseguiu muito bem identificar a diferença entre a blusa e o fundo. Só que ali na parte de cabelo e de barba ainda sobrou umas bordinhas, uns pontinhos brancos. Então, dependendo do caso de uso, se você precisar de algo muito perfeito, só esse script não vai ser o suficiente. Mas se você vai utilizar uma borda, um glow, ou se você precisa de um recorte mais simples, ele funciona muito bem. Na segunda imagem da moça, ele também fez a mesma coisa. Ele conseguiu recortar certinho, mas ali nos cabelos ele sofreu um pouquinho e ficou um pouco do fundo. Já na imagem do Jill, ele apanhou um pouquinho mais. Você consegue ver que ali no cabelo dele deu tudo certo, no ombro dele deu tudo certo, mas na mão direita ele cortou um pedaço do dedo e na mão esquerda ainda ficou um pouquinho do pinguim que estava no fundo. Já na imagem do cachorro, ele teve um resultado ok. Ele conseguiu recortar o cachorro, ele conseguiu separar muito bem alguns dos pelos, mas ali na parte superior da cabeça sobrou um pouquinho,
Então ele tipo, tá ok, mas ele não tá perfeito. Mas lembrando que se você tivesse 50, 100, 150 imagens para recortar, isso aqui seria sensacional que em um comando você já consegue fazer tudo e fica com um resultado bem ok. O segundo método que eu vou mostrar aqui é do Canva. O Canva ele é um serviço bem popular para fazer edição de imagens, ele é muito utilizado para social media, para você fazer imagens para Instagram, para Twitter, mas você consegue fazer basicamente de tudo com ele, e no plano pago deles existe uma ferramenta de remover o fundo. Aqui no botão See Prices a gente consegue ver qual que é o preço desse plano do Canva Pro. Existe o plano gratuito, onde você consegue fazer várias coisas, só que você não tem essa ferramenta de remover o fundo. Existe o plano Pro, que ele custa R$ 289,90 por ano para uma pessoa. Aqui a gente vai usar o Trial, onde você tem 30 dias para você testar todas as funcionalidades do Canva Pro e ver se vale a pena para o seu uso. Aqui a gente já está no Trial do Canva Pro, mas lembrando que esse valor não é só para a ferramenta de remover o fundo, você tem acesso a várias outras coisas. Aqui ele mostra que você tem acesso a 100 milhões de conteúdos premium. Você consegue utilizar um brand kit, onde você consegue colocar o seu logo, a sua fonte e as cores da sua empresa, então você consegue utilizar de maneira mais fácil isso. E você tem diversas outras ferramentas que vai facilitando o seu trabalho. Mas aqui o que a gente quer testar hoje mesmo é a ferramenta de remover o fundo. Aqui no canto superior direito a gente tem um botão de upload, então a gente vai vir aqui e subir as nossas 5 imagens para fazer um teste também. A gente vem aqui, seleciona as 5 imagens, arrasta, e aí a gente é redirecionado para essa página de projetos. Aqui você consegue criar vários projetos para cada post, por exemplo, que você fizer. E as imagens que a gente subiu tá aqui em opção Images. Você consegue ver que as 5 últimas imagens são essas imagens que a gente quer recortar. Uma diferença aqui do Canva Pro para o script é que a gente vai ter que ir individualmente em cada imagem para remover o fundo. A gente vai abrir primeiro a imagem dessa moça. E aí você vê que aqui do lado, em Tools, já tem a ferramenta de remover o fundo. A gente vai clicar nela e ele já vai fazer todo o trabalho pra gente. Você pode ver aqui que ele já recortou. Ele não recortou perfeito também, mas você já consegue ver que ele faz um trabalho muito bom. Ele conseguiu recortar aqui a roupa dela certinho. E você percebe que no cabelo ele não ficou aquele restinho do fundo da imagem, mas ele recortou alguns dos cabelinhos. Como é só um teste, eu vou fechar aqui e eu vou abrir as outras imagens pra gente ver como vai ficando. Agora a gente vai aqui na imagem do Jill e a gente vai fazer o mesmo teste. A gente pode ver aqui também que ele não teve um resultado perfeito, mas já foi um resultado muito melhor do que o script. Você consegue ver que aqui no cabelo deu tudo certinho, ele recortou certinho a roupa, a mão direita ela ficou inteirinha, ele não recortou um pouco do pedaço do dedo, e ali na mão esquerda ele também ficou bom, só que ele ficou um pedaço ainda do pinguim. Agora vamos testar aqui na imagem do cachorro. Nessa imagem já dá para perceber que ele fez um ótimo trabalho. Ele não recortou nenhum pedaço do cachorro e ele conseguiu recortar muito bem os pelinhos dele. Não ficou nenhum pouco do fundo ali da imagem nos pelinhos, ele fez um ótimo trabalho. Agora vamos testar aqui na minha foto. Aqui ele também fez um trabalho perfeito, ele conseguiu reconhecer certinho a blusa, ele não cortou nenhum pedaço, e aqui você vê que nos cabelos, que geralmente é a parte mais difícil, ele também recortou perfeitinho. Não tem nenhum pedaço da parede, e ele recortou certinho os cabelinhos, tem alguns fios que estão bem soltinhos assim, um ótimo trabalho. E por último a gente vai testar nessa imagem da moça com o fundo borrado. E aqui ele também fez um ótimo trabalho. Ele recortou certinho o ombro da moça, não recortou nenhum pedaço da roupa. E o cabelo você consegue ver que é a mesma coisa. Ele não sobrou aquele pedaço do fundo. Ele recortou certinho. Se você já utiliza o Canva no dia a dia, talvez essa seja uma ótima alternativa. Porque aí você já está ali na ferramenta, é só clicar com um botão e ele faz um ótimo trabalho. Uma outra opção bem popular é utilizar o site remove.bg. Essa é uma alternativa mais ou menos gratuita, e eu vou te explicar o porquê. Ele tem um plano gratuito, onde você consegue subir imagens ilimitadas, mas ele traz um limite no tamanho da resolução da imagem que você consegue baixar. Se você precisar da imagem no tamanho original, você vai precisar pagar. Uma outra desvantagem da interface web é que você tem que subir cada imagem de uma vez, mas a gente vai aqui fazer o teste para ver como ele se sai. A primeira imagem que eu vou subir é aquela minha, onde eu tô com a blusa rosa. Você pode ver que aqui ele também fez um ótimo trabalho, ele conseguiu reconhecer certinho a cor da minha blusa, ele recortou certinho o cabelo, ele fez um trabalho perfeito. Só que aqui tem a limitação que eu falei,
Se eu quiser baixar essa imagem gratuitamente, eu só consigo baixar na resolução 666 por 374. Para baixar na resolução original, que é 3216 por 1808 nessa imagem, eu preciso pagar. Vamos agora para a próxima imagem, que é a da moça com o fundo borrado. Nessa imagem aqui também dá pra ver que ele fez um trabalho perfeito, ele conseguiu recortar certinho o ombro, recortou certinho os cabelos, não ficou nem um pouquinho do fundo. E agora vamos subir a imagem do Jill, pra ver se ele vai conseguir finalmente cortar aquele pinguim. Dos três, esse aqui foi o que fez o melhor trabalho, mas ainda não tá perfeito. Aqui você consegue ver que ele recortou certinho o cabelo, o ombro, a mão direita tá certinha, e ali na mão esquerda agora sobrou só o pezinho do pinguim. Tá quase perfeito, mas ainda não tá lá. Agora vamos testar a foto do cachorro. Aqui na foto do cachorro ele também fez um trabalho sensacional. Ele não removeu nenhuma parte do cachorro ali que não deveria remover e ele conseguiu cortar muito bem os pelinhos, que é sempre a parte mais difícil. E por último a gente vai testar a foto da moça, que tem o fundo mais escuro. Aqui ele também fez um ótimo trabalho, ele não removeu nenhuma parte do corpo da mulher e o cabelo ele fez um trabalho quase perfeito. Ele conseguiu remover ali boa parte, mas ele arrancou alguns cabelinhos que não deveriam ter arrancado e ali na parte de baixo, na esquerda do cabelo dela, você consegue ver que ainda ficou um pouquinho do fundo, mas ainda assim um ótimo trabalho. Lembra que eu falei que aqui você precisa subir cada imagem individualmente? Então, se você for um usuário pagante, você tem diversas outras ferramentas que vai facilitar o seu trabalho. Uma vantagem do Remove.bg é que ele traz diversas ferramentas para adaptar no seu workflow. Ele tem clientes nativos para Windows, Mac e Linux, então se você tiver várias imagens, você consegue simplesmente arrastar para o aplicativo e ele vai fazer isso tudo de uma vez. Ele tem um aplicativo para Android também. Ele tem uma interface de linha de comando, então se você já tiver um script e você quiser integrar o Remove.bg, você consegue. Ele também tem um plugin para Photoshop de maneira oficial, então se você já utiliza o Photoshop, você consegue utilizar o Remove.bg em conjunto. E depois você também tem diversas outras ferramentas não oficiais, porque o Remove.bg também oferece uma API. Então se você for desenvolvedor, você consegue criar sua própria integração. Você consegue ver aqui que ele tem plugin para GIMP, para o Figma, para o Sketch, para o Adobe Creative Cloud Libraries. Ele tem integração com Shopify, com Google Drive, com Ghost, com Zorro. Tem muita coisa aqui que dá para fazer através da API. Mas é claro, isso aqui é só para os clientes pagantes. Se a gente entrar aqui em preços, a gente consegue ver que o esquema de preços dele é um pouco diferente. Ele funciona no esquema de créditos. Então, cada imagem que você tirar o fundo, ela vai consumir um crédito. Então, você consegue fazer um plano de assinatura, onde tem versões em 40 créditos por mês, 200 créditos por mês, até 2.800 créditos por mês. E tem também o plano pré-pago, onde você consegue comprar esses créditos e usar em quanto tempo você quiser. É uma ferramenta um pouco mais cara do que as alternativas, mas ele também oferece muito mais funcionalidades. Uma outra alternativa que eu vou mostrar um pouquinho mais rápido aqui é através do Pixelmator Pro. Esse é um aplicativo exclusivo de Mac e ele é uma alternativa ao GIMP, ao Photoshop e esses outros aplicativos de edição. Uma diferença que tem aqui é que ele tem nativamente uma ferramenta de Machine Learning para poder remover o fundo das imagens. Aqui a gente vai abrir todas as imagens com o Pixelmator e a gente vai fazer o teste para ver como ele se sai. Para quem como eu já utiliza o Pixelmator no dia a dia, essa ferramenta aqui ela é muito mais prática porque você não paga nada além por ela, além do que você já pagou no software, e ela está a um clique de distância e você já consegue fazer isso direto do seu arquivo onde você já está editando. Para remover o fundo, você só precisa vir aqui no canto superior e clicar no botão do bonequinho. E é só esperar. Aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver que ele fez um trabalho bom, mas também não é perfeito. Você vê que ali as bordas da blusa estão um pouco borradinhas, ele não chegou a cortar um pedaço, mas ele não ficou muito bem definido. Já no cabelo ele fez um bom trabalho. Não é perfeito também, porque você consegue ver um pouco desse blur para poder disfarçar os cortes, mas ele também não ficou nenhum pedaço da parede. Agora vamos testar aqui na imagem do cachorro. Ele fez um bom trabalho, mas também não foi perfeito. Você consegue ver aqui em cima da orelha que ele cortou um pedacinho do pelo, mas deixou a parte de cima. Então a gente vai ter que vir aqui e apagar esse pedacinho do pelo manualmente. Mas esses pelinhos aqui do lado do cachorro ele conseguiu cortar muito bem. A próxima imagem é a do Jill. Vamos ver se finalmente ele vai conseguir cortar esse pinguim. Honestamente, eu achei que essa imagem não ia dar muito certo, mas pela primeira vez, um serviço conseguiu cortar o pinguim. Aqui ele fez um corte perfeitinho, ele conseguiu recortar o cabelo, conseguiu recortar o corpo, não tirou nenhum pedaço da mão aqui e conseguiu cortar totalmente o pinguim.
A próxima imagem é a da moça com aquele fundo borradinho. Mais uma vez ele fez um trabalho muito bom aqui. Ele conseguiu recortar certinho, ele não arrancou nenhum pedaço da imagem, ele não deixou nada do fundo, mas você consegue ver que ele usa bastante desse blur para poder disfarçar um pouco desse corte. E a última imagem que a gente tem é a dessa moça com esse fundo um pouco mais escuro. Mais uma vez ele fez um ótimo trabalho, ele conseguiu remover todo o fundo, não removeu nenhum pedaço da imagem que a gente não queria que ele removesse, ele conseguiu cortar muito bem o cabelo aqui, você consegue ver que ele removeu o fundo, mas deixou os fios do cabelo, então um ótimo trabalho. Dentro do macOS Ventura e do iOS 16 também tem uma ferramenta para remover o fundo das imagens. Na verdade ele é um pouco o inverso disso, ele copia o objeto ao invés de remover o fundo, mas no final das contas dá no mesmo. Para isso, você só precisa abrir a imagem com preview, aqui no macOS é só você apertar a barra de espaço, e você clicando com o botão direito, você tem a opção copiar objeto. Você consegue ver aqui que ele aparece esse recorte em volta da imagem, que ele vai mostrar qual é o objeto que ele identificou. Você clicando aqui, ele copiou esse objeto e está na sua área de transferência. Então você pode colar ele no editor de imagens, você pode colar isso direto no WhatsApp, por exemplo. E por exemplo, se a gente copiar aqui no Pixelmator, ele já vem a imagem. Você vê que o resultado não é tão bom quanto as outras alternativas, ele fica um pouco do fundo aqui, ele não corta tão bem o cabelo, mas é uma alternativa bem prática e que você não precisa de mais um software para fazer. E com isso a gente tem 5 alternativas para remover o fundo das imagens, tanto de maneira gratuita quanto de maneira paga. Qual delas você achou que foi melhor? Deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!